Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre o provimento 83 de 14 de agosto de 2019. O provimento 83, 14 de agosto de 2019, promoveu alterações pontuais no tocante ao reconhecimento da paternidade da maternidade socioafetiva. Com isso, acabou por alterar especificamente o provimento de 14 de novembro de 2017, que é o provimento 63. Bem, o reconhecimento socioafetivo ele decorre de posição administrativa do Conselho em razão de precedentes jurisdicionais. Nós não temos uma cesta de normas legais aprovadas pelo Congresso Nacional. A reiteração de decisões judiciais no tocante ao reconhecimento socioafetivo acabou por impulsionar as providências administrativas pelo CNJ. Alterações pontuais. Vou aqui me valer de dois detalhes específicos do nosso provimento 83. O provimento 83, ele faz uma limitação sensível ao que dispõe o artigo 10 no tocante a aqueles que poderão ser reconhecidos administrativamente como filhos em decorrência da paternidade ou maternidade socioafetiva. Nós tínhamos no artigo 10, pelo provimento 63, uma ampliação extrema, ou seja, absolutamente, como exatamente era disposto no próprio artigo 10, qualquer pessoa, ou melhor, pessoa com qualquer idade será autorizada aí o reconhecimento socioafetivo. O nosso artigo 10 do provimento 83, promoção de reforma, ele estabelece que apenas as pessoas maiores de 12 anos, então, me voltando ao ECA, em específico ao artigo 2º, eu chego à conclusão que crianças não mais poderão ter o reconhecimento socioafetivo de paternidade ou maternidade diretamente no registro civil. Apenas os maiores de 12 anos, conforme o ECA, apenas os adolescentes. E aí, assim por diante. Confesso que acho essa limitação da idade, ainda que eu entenda o motivo original, eu acho muito ruim. Porque, de fato, a limitação, essa observância, a meu ver, inclusive a limitação no tocante ao reconhecimento do amor. Acho que isso é realmente muito ruim. De fato, a preocupação do CNJ foi com possíveis abusos, fraudes, simulações que pudessem gerar tráfico de pessoas, reconhecimentos indevidos e assim por diante. Agora, eu não acho que a exceção deveria se tornar a regra. Hoje a gente mitigou o reconhecimento do amor, o reconhecimento e a legitimidade da família, nas hipóteses em que temos uma criança. Imagine a situação em que você tem uma criança que convive dentro de um seio familiar durante uma década. Uma década. Eu posso ter o reconhecimento administrativo? Segundo o que dispõe a norma, não mais. Então eu acho que foi suprimida a possibilidade de que o registrador examinasse o caso concreto. Eu acho isso um desprestígio ao registro civil. Acho que aqui a gente teve uma decisão taxativa, né? Uma decisão taxativa que acabou por mitigar uma interpretação que, a meu ver, podia ser um pouco mais sensível, com profissionais que temos profunda confiança. Não só na realização dos atos, mas porque foram devidamente outorgados em delegações pelo Estado. Nós facultamos, inclusive, ao registro civil a possibilidade de conciliação, de mediação. Temos aí diversos atos sendo impulsionados pelo Estado para repasse ao registro civil. Então, a gente tem aí observado o ofício da cidadania, diversas providências que vão automaticamente serem objeto de convênios. Então, passaporte, RG, CPF, vamos pensar grande, o Estado vem fazendo isso. E aí a gente vai, e na contramão de tudo isso, traz uma regra tão limitativa como essa. Acho que foi ruim esse ponto. No mais, no tocante, por exemplo, ao artigo 10A, que fala sobre a exteriorização estável de ordem social, de convivência,
Acho ok, algo que já podia ser exigido antes, a meu ver, por cautela. Os documentos indicativos desse relacionamento afetivo entre pai e filho também são aí objetos de indicações documentais exemplificativas no próprio artigo 10A, parágrafo 2º, quanto à inscrição do pretenso filho em plano de saúde, em órgão de previdência e assim por diante. Acho que aqui realmente é uma norma exemplificativa, que já poderia ser objeto de verificação, inclusive antes do provimento agora de agosto de 2019, então não vejo aí ponto de desconforto. É claro, diante da norma aqui estabelecida, o parágrafo 4º do artigo 11 tem a seguinte redação a partir de agora: se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento. Menor de 18 anos, eu estou falando de todos e absolutamente todos os adolescentes, tá certo? E para fechar, uma outra regra também trazida pelo provimento é o que dispõe o artigo 11 agora, com o seu parágrafo 9º, que não possibilita mais o reconhecimento da maternidade e paternidade socioafetiva exclusivamente dentro da serventia extrajudicial, que era exatamente o que nós tínhamos. Agora, torna-se indispensável, após conclusão afirmativa do registrador quanto ao reconhecimento da paternidade, da maternidade, o encaminhamento do expediente ao Ministério Público para manifestação, assim decidindo administrativamente o provimento. Que, se o Ministério Público apresentar um parecer favorável, então será concluído com o ato de registro o expediente quanto ao reconhecimento socioafetivo. Agora, se o parecer for desfavorável, dispõe o inciso 2, parágrafo 9º do 11. Parecer desfavorável, o registrador não procederá ao registro da paternidade ou maternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido ao requerente, arquivando-se o expediente. Também acho ruim, acho que esse encaminhamento automático, ele não só vai tornar mais moroso, talvez um pouco mais burocrático o expediente, como mais uma vez a gente tem essa trava da falta de prestígio aí ao registro civil. Também acho aqui que houve um zelo excessivo e com isso um desprestígio que, a meu ver, não se justificava com o registro civil. Acho que se porventura tivéssemos dúvida, e assim já era, né? Se tivéssemos dúvida, possível fraude, simulação, o registrador teria essa possibilidade de encaminhamento do expediente à esfera extrajudicial, encaminhamento ao juiz, participação do Ministério Público. Aqui nós já temos uma participação automática, o que vai tornar o expediente um pouco mais desconfortável. Mas tem um detalhe, o inciso 3 do próprio parágrafo 9º do artigo 11 estabelece que eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juízo competente para dirimi-la. O juízo competente aqui, administrativamente, eu acho que a gente deveria ter o encaminhamento, mesmo com o parecer desfavorável do Ministério Público, ao juiz corregedor permanente. Se fosse o caso, assim decidido quanto ao reconhecimento da maternidade ou paternidade, reconhecimento socioafetivo. Então, eu acho que uma possibilidade aqui seria o encaminhamento do nosso expediente ao juiz corregedor permanente. O acréscimo no artigo 14 traz que somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado materno ou do lado paterno, materno ou paterno. A inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial. Basicamente eram essas as alterações, eu tenho ainda mais algumas ponderações, mas para a gente começar o nosso bate-papo a respeito desse provimento novo, aqui eu deixo alguns apontamentos, algumas dicas. Grandes mudanças, 2 grandes pontos aí de mudança. O primeiro é essa trava, a meu ver, a trava no reconhecimento de um amor paterno, que só pode ser reconhecido na via extrajudicial a partir dos 12 anos. E a segundo ponto aí sensível é esse encaminhamento em todos os expedientes para o Ministério Público. Não temos mais aí o reconhecimento exclusivamente apenas por procedimento administrativo, conforme o juízo de análise do registrador. Tá legal? Gente, ótimos estudos. Até mais. Valeu, tchau, tchau.